Companheiros do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo, estamos iniciando uma reunião doutrinária muito importante com o nosso irmão Renato Brito Sanches, contribuindo conosco com o tema Transmissão das Riquezas. É o item 15 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos aprender um pouco mais com a exposição do nosso querido irmão. Que a paz de Jesus nos fortaleça, a fim de que possamos continuar na nossa trajetória em busca de renovação, em busca da aquisição, que é muito cara a cada um de nós, do patrimônio verdadeiro da vida, que é o patrimônio espiritual que Jesus nos legou. Pois bem, então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 16. Nós vamos estudar os últimos itens desse capítulo. É o item por demais extenso. Então, desde já, eu peço a vocês encarecidamente que vocês tenham paciência, porque é uma leitura longa. Não é isso? Então, vamos tentar, com uma certa dinâmica, ter êxito na nossa tentativa. Então, pois bem, como introdução, é interessante que nós possamos rememorar que os grandes historiadores, os grandes filósofos, nos ensinam que o século XVIII e o século XIX foi palco de decisivos acontecimentos no rumo da humanidade. Porque foi justamente naquele ambiente de efervescência cultural, onde o homem se emancipava do poder do dogma religioso, que surgiram as ideias de liberdade das consciências humanas. E, no transcurso destas filosofias, pela voz inspirada dos grandes pensadores, essas ideias ganharam corpo nos arraiais políticos e ideológicos da sociedade, que culminaram em profundas transformações no arcabouço político. Então nós vamos, com amparo nos historiadores, estudar a Revolução Francesa, que proclamava liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o mundo ali se viu em processo de profunda reformulação. Os ideólogos de então clamavam que as novas ideias poderiam proporcionar a uma humanidade cansada e subjugada pela religião mal conduzida a novos estados de felicidade e paz. Mas, um pouco mais adiante, surge a frustração, porque, embora essas ideias tenham proporcionado ao homem avanços valiosos e consideráveis, ela não trouxe a promessa de paz e de plenitude. Um pouco mais adiante surge, então, a figura inesquecível de Allan Kardec. E ele, revivendo o Evangelho de Jesus, vem nos ensinar o verdadeiro sentido da liberdade. Não a liberdade apregoada por aquelas filosofias valiosas, é verdade, mas que não atendiam às nossas necessidades reais. Porque, embora vivêssemos cativos sob o aspecto exterior, ainda assim continuávamos com as nossas mentes ainda sob regime de escravidão. Então, essa introdução serve para que nós possamos avaliar que o nosso apego aos bens terrenos, o nosso apego às conjunturas exteriores, elas têm a ver com a nossa necessidade de libertação espiritual. Então é isso. Então Kardec nos traz o Consolador prometido por Jesus. Este sim capaz de nos oferecer uma liberdade segura e definitiva. Porque nos ensina sobre a imortalidade, sobre a reencarnação, sobre todos aqueles conhecimentos capazes de nos proporcionar lucidez, de nos proporcionar, em última instância, a verdadeira liberdade.
pois que temos condições de avaliar, de discernir, de conhecer aquilo que realmente atravanca o nosso progresso, aquilo que verdadeiramente dificulta a nossa ascensão. Então, pois bem, vamos ao texto. Desprendimento dos bens terrenos é uma mensagem de autoria do Espírito Lacordaire. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, desassombradamente, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com o aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio do vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes de lhos restituir. E ele empresta, sob a condição que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lá restituirdes, escrupulosamente lhe ficais agradecido. Pois bem, essa a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. Ardentes de desvairada cobiça, despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes, quando vos deixais apegarem moderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que, pela riqueza, vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes, da aludida riqueza, dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível e inexorável, rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que, as mais das vezes, não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal o convênio, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece?
Não será, muitas vezes, um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja o amor paterno o único móvel que o guie. Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinar-lhes a sê-los para com vós mesmos. A um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens, é comum ouvirdes dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe reconhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades, esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois, quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se aliviá-las nos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro vê-se o arrivista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência em vez de acudi-lo e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem um homem o direito de os dilapidar, como não tem de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é, frequentemente, uma modalidade do egoísmo. Um que despenha mancheias o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se, por efeito de imprevistos reveses, vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu nos havias dado e nos tiraste, faça-se a sua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos, confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resiste, animosos ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que, ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se liga a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como uma criança que somente vê o momento que passa. O homem que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender estas proféticas palavras do Salvador. O meu reino não é deste mundo. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade.
Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Criador, do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo. Dá-me a força para desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Aí tendes, meus amigos, o que vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados, e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestassem contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. E a questão número 15 é uma pergunta endereçada às entidades venerandas. Transmissão da riqueza. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos de sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue oportuno. São Luís, Paris, 1860. Pois bem. Então, se bem podemos resumir algumas ideias centrais para as nossas reflexões, aqui estão elas. Avançar pela senda do aperfeiçoamento, união dos encarnados e desencarnados e regeneração. Pois bem, já foi estudado aqui em todos esses itens desse capítulo que a riqueza constitui um empréstimo. Isso foi falado aqui repetidas vezes. Então, cabe-nos a tarefa de a cada dia exercitarmos o desprendimento. Porque esse apego, na verdade, ele é contrário à nossa liberdade. Porque, em última análise, o apego é o resultado do vício que ainda mantemos com o mundo das sensações, com as paixões e as sensações que ainda governam os nossos interesses. Os espíritos evoluídos estão acima, eles sobrepairam essas paixões e esses interesses mais vinculados à matéria. E é tarefa nossa exercitarmos essa lição. Não é isso? Identificando em nós aqueles elementos que ainda nos conduzem ao desequilíbrio, identificando em nós aqueles elementos que ainda interferem na nossa espiritualização, no nosso progresso. E aqui cabe que nós façamos uma reflexão mais ampla.
o capítulo fala especificamente dos valores amoedados, do dinheiro. Mas podemos fazer as nossas reflexões em relação a todas aquelas circunstâncias que podem constituir para a nossa trajetória algemas e dificuldades de progresso. Não é isso? Aí podemos transitar pelo capítulo do sexo, podemos transitar pelo capítulo do vício pelo poder, ou seja, todos aqueles elementos que nos trazem satisfação, que satisfazem as nossas sensações, mas não nos conferem plenitude e paz. Daí porque o Espiritismo, que nos traz ensinamentos, conhecimento, nos proporciona instrumentos e ferramentas capazes de nos educar, de nos evangelizar. Daí que ele fala no início do texto que a união dos encarnados e desencarnados, ela é fundamental para o nosso progresso. E por quê? Porque com o conhecimento da imortalidade, com o conhecimento de que tudo na vida é perecível, tudo o que é físico e material, somos compelidos a refletir sobre a morte. Não a morte do corpo físico, a fim de que possamos reunir forças para deixar para trás essas nossas algemas, representadas pelos nossos apegos aos bens terrenos. Não é isso? Então, só essa união de encarnados e desencarnados, que são os ensinamentos que eles nos trazem, que são os testemunhos que eles dão do sofrimento que eles são compelidos a experimentar no plano espiritual, são de molde a nos educar, a nos evangelizar. Da mesma forma como as nossas experiências ajudam os que por ora transitam no plano espiritual a também envidar os seus esforços evolutivos. Daí porque a mediunidade é uma ferramenta sagrada nas mãos da humanidade. Daí porque a mediunidade deve ser exercida com unção sob as diretrizes sacrossantas do Evangelho. Porque é através da mediunidade que temos condições de nos educar verdadeiramente, de nos evangelizarmos. E daí porque o nosso móvel, o nosso objetivo pela regeneração. Pois bem, e nesse particular, por sorte, eu tive a felicidade de ler nessa semana uma página de Bezerra de Menezes que fala com muita propriedade sobre este assunto. E ele diz o seguinte, é do livro A Coragem da Fé, de autoria do Carlos Bacelli, de Bezerra de Menezes. O título é Prosperidade. Então vamos ver o que diz Bezerra de Menezes. Filhos, as religiões que verdadeiramente não cogitam do reino do céu vos assinarão com a promessa de prosperidade material na terra. Não permuteis o que é eterno pelo que é transitório. Não façais como Esaú, que por um prato de lentilhas abriu mão do seu direito de primogênito para Jacó, seu irmão. A exemplo de Maria, irmã de Lázaro e Marta, permanecei com a boa parte. E qual é a boa parte que nos cabe? Do sacrifício, do enfrentamento do sofrimento, da coragem a enfrentar as dificuldades que nos visitam, sob os mais variados aspectos e formas. Prossegue Bezerra. Não vos esqueçais do jovem rico, cujo anseio de elevação espiritual não ia ao ponto de levá-lo ao desprendimento dos bens materiais. E nós, em nossas reflexões, nos perguntamos, qual é o nosso anseio de elevação espiritual? Temos que ter bem clara e nítida na nossa consciência de que vir ao centro espírita, participar da reunião pública, estudar é importante, é um passo importante, mas não é o suficiente. É necessário o sacrifício do nosso orgulho, do nosso personalismo. É necessário que nós valorizemos a disciplina, porque verdadeiramente somos espíritos ainda indisciplinados. Valorizando a oportunidade de estudo, de conhecimento, lutando contra as animosidades, a fim de que nós possamos dar testemunho do nosso verdadeiro anseio de progresso. Prossegue Bezerra de Menezes. Quase sempre, as aspirações de ordem superior do homem se conflitam
com os interesses subalternos da sociedade em que vive. Quantos que, pressionados por carências materiais, renunciam à fé espírita, aceitando outras interpretações para as palavras do Senhor? Quantos os que renegam a crença na reencarnação pelo motivo de terem se exaurido na luta pela própria sublimação? Então, meus amigos, mesmo cansados, sobrecarregados e fatigados, não podemos desanimar. É necessário que nós reconheçamos a nossa condição de fragilidade, mas os bons espíritos lidam conosco com a expectativa de que também nós não coloquemos na situação de pobres coitados, que nós não somos. Temos liberdade, temos infinitas possibilidades à nossa disposição, então é necessário um esforço a mais de nossa parte. E Jesus, em toda a sua trajetória, valorizava em todas as circunstâncias o esforço pessoal de cada um. Quem aqui não se lembra daquela imagem belíssima, quando Jesus, caminhando pelas estradas de Jericó, é interpelado por uma velhinha humilde, que lhe pede: ajuda-me, Senhor. E ele fala: não vim senão para os filhos de Israel. E ela insiste mais um pouco. E ele olha para ela e diz: grande é a tua fé, mulher. E a ajuda. Lógico que ele iria ajudá-la, mas ele ali quis ensinar que o esforço individual é fundamental para nós. Então não vamos nos colocar na condição apenas de necessitados. Vamos identificar o que temos para oferecer em todos os horizontes da nossa trajetória. No trabalho, em casa, na rua, e em especial também na casa espírita. Porque a casa espírita precisa de tarefeiros conscientes e disciplinados para o desempenho das tarefas que aqui assumimos. Os grupos de estudo, aliás, aproveita a oportunidade para relembrar que estamos precisando de vigilante na Feira do Livro Espírita. É uma tarefa cansativa. Tu pensa assim, a violência a essa altura, mas nos entreguemos, confiantes no amparo dos bons espíritos. Repilamos com vigor qualquer tipo de receio. É a oportunidade bendita de trabalho. Então, temos a necessidade urgente e inadiável de nos colocarmos também, não somente na condição de necessitados, mas na condição também de trabalhadores, ansiosos pela oportunidade, por uma tarefa que nos proporcione a ascensão. Não é isso? Pois bem, prossegue Bezerra de Menezes. O Espiritismo não efetua aos seus adeptos quaisquer exigências. Todavia, quem toma consciência de seus postulados sente-se naturalmente constrangido a ceder de si mesmo, cada vez mais. Vale a pena repetir, não vale? O Espiritismo não efetua aos seus adeptos quaisquer exigências. Todavia, quem toma consciência de seus postulados sente-se naturalmente constrangido a ceder de si mesmo cada vez mais. E nós nos perguntamos, oferecemos de nós mesmos tudo o que podemos? Podemos mais? Com certeza podemos. É a lucidez espiritual que a doutrina faculta aos seus seguidores, o que os induz à disciplina austera e ao trabalho incansável, ao desapego dos bens perecíveis e ao sacrifício pelo ideal. Então, meus irmãos, não há outro caminho que nos ensina o Evangelho, senão o trabalho, o sacrifício, a renúncia. Tudo isso que Jesus testemunhou, tudo isso que Kardec testemunhou em sua trajetória e que os espíritos mais elevados também testemunharam. Filhos, não contemporizeis com a ilusão. Ninguém ascenderá aos planos mais altos, preso aos interesses rasteiros do mundo. O Senhor não quer a necessidade, a penúria, a fome e a miséria. Não vos esqueçais, no entanto, de que o homem só verdadeiramente tem posse daquilo que nem mesmo a morte lhe arrebata. O próprio orbe terrestre não sobreviverá às constantes mutações da matéria que, a cada instante, isso aqui é complicado de ler. A Nilska lê direitinho essa palavra, que ela falava bem disso. Quintessencia, aproximando-se da natureza do Criador. Pois bem. Então é isso, meus irmãos. A mensagem
de Bezerra de Menezes é muito clara no que se refere aos fatores, às circunstâncias que devemos perseguir para a nossa trajetória. Pois bem, e Lacordaire sublinha também a necessidade de nós desenvolvermos a capacidade de amar. Fala do vazio existencial e plenitude e da caridade. Ora, por quê? Esse apego imoderado aos bens terrenos, bens no sentido lato, no sentido genérico, ele asfixia a nossa capacidade de amar, porque ele compromete os nossos sentimentos, porque ele é a corporificação vigorosa do nosso egoísmo. Quando somos governados por esse apego, nós pensamos somente em nós e de forma inconsciente esquecemos tudo que está ao nosso derredor. Todos aqueles que sofrem, todos aqueles que têm necessidades, as nossas necessidades passam a desfrutar de primazia, de centralidade. Quando a harmonia das leis universais reclama de nós o aprendizado de sabermos ser servidores. A mensagem de Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, é de uma clareza incomum. Ora, eu que sou o Senhor da vida, aqui estou a lavar os seus pés, porque essa é a mensagem. Aquele que quer ajudar com Deus tem que saber servir. Quantos aqueles que têm capacidade de mandar e de comandar, mas que não sabem servir? Sabem somente se servir de tudo quanto se lhes rodeia. Está aí o desequilíbrio. Então, nós espíritas, que estamos aqui em processo de reeducação da alma, da nossa alma enferma, temos necessidade de aprendermos a amar. E para isso é necessário nós derrotarmos o egoísmo, a egolatria, o personalismo, que faz com que pensemos exclusivamente em nós e em nada mais. É isso? Porque todas essas experiências tão bem propagandeadas pelo mundo, que convidam principalmente a juventude a um concerto ou melhor dizendo, ao desconcerto, elas trazem vazio existencial. Por isso que Lacordaire fala que, faz aquela pergunta com bastante eloquência: a riqueza traz uma felicidade sem mescla? Não traz. Isso aí, a riqueza tão somente não traz satisfação e plenitude ao homem. Não é à toa que estamos vivendo tantas problemáticas de ordem espiritual. É isso? Então a caridade, esse nosso esforço que a gente faz em aprender a amar, em fazer a caridade e nos sensibilizarmos com as dificuldades alheias, elas nos ajudam a que nós rompamos com esse estado de coisas prejudicial ao nosso progresso. E diz: do livro Ceifa de Luz, é mensagem de Emmanuel, tá? Psicografia de Chico Xavier. O título é Supercultura e Calamidades Morais. Diz Emmanuel: não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças: o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e os conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. E, meus amigos, com toda a segurança, os espíritos superiores, com toda a convicção, nos ensinam: o único alimento verdadeiro para a alma é o Evangelho. Não há outra solução para as nossas enfermidades. Enfermidades espirituais. Então, precisamos lutar pela aquisição do Evangelho, pela incorporação do Evangelho em nossa vida. Conhecemos já o Evangelho,
estudamos o Evangelho, mas precisamos incorporar as suas lições na nossa alma para que os nossos atos sejam o reflexo dessa luz e para que as trevas que em nós ainda há se desapareçam finalmente. Então, Emmanuel fala com toda a eloquência que lhe é peculiar. Para suportarmos os atritos, as dificuldades e as dores necessários à nossa evolução e ao nosso progresso, e os conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma. Eu acho muito engraçado quando nós escutamos um discurso mais ou menos assim. O Brasil não tem jeito não. Se eu pudesse, eu ia para fora. Na primeira oportunidade, Estados Unidos e Europa. Meus amigos, o estado de calamidade é, na verdade, resultado dos nossos atos do passado. Quando estamos localizados em determinado local geográfico, em determinada realidade sociocultural, todas aquelas dificuldades são, na verdade, resultado da coletividade. São os atos individuais do passado que formam o estado de coisas. Então não adianta queremos sustentar um discurso de que nós estamos desapartados dessa realidade, porque nós somos responsáveis. Daí o nosso compromisso pelo equilíbrio, pela paz. Daí o nosso compromisso com mais vigor sobre aquilo que pensamos. Nós espíritas, e temos a oportunidade de nos esclarecermos na fonte misericordiosa do Consolador, sabemos que os nossos pensamentos são o início da nossa derrocada. Não adianta só ostentarmos nos nossos atos exteriores equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio começa na nossa mente. O que queremos, o que plasmamos em torno da nossa trajetória. Daí porque a educação à luz do Evangelho começa na modificação dos nossos quadros mentais. Daí porque os espíritos superiores nos ensinam que quando os espíritos desencarnam, quando eles se veem de posse da existência real, eles plasmam ao seu derredor toda a realidade que eles cultivaram na mente. Daí porque devemos cultivar luz na nossa mente. Pois bem. Vamos adiante. Pais e mães, laborais em grande erro se credes que, desse modo, granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros. Ensina-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Daí um capítulo importantíssimo da evangelização. O que nós ensinamos às gerações que se sucedem? Se nós não modificarmos os nossos padrões de conduta, se nós não nos evangelizarmos, vamos sempre favorecer a desarmonia, o desequilíbrio, o equívoco, uma visão distorcida da vida. Daí porque Lacordaire sublinha com toda a propriedade de espírito superior que a educação das crianças, que não deve se basear na posse, no sentimento de posse e egoísmo, é fundamental para que possamos ajudar a edificar uma sociedade equilibrada, uma sociedade harmoniosa, sob a luz do Evangelho. Não é isso? Então, de nada adianta suprirmos as necessidades de ordem material das crianças, dos adolescentes, se não damos a ele o pão da vida. Ou melhor dizendo, se não damos a eles o verdadeiro pão da vida, que é o ensino do Evangelho, o ensino espiritual. Ensinando-lhes que eles são espíritos imortais, que eles ainda são egoístas, que eles precisam aprender a ceder, a fim de que possamos auxiliá-los também na jornada evolutiva deles. Ainda hoje o Estevão me pediu para eu comprar um joguinho da internet. Eu falei que não, e ele fez uma pirraça danada e eu já fiquei de cabelo em pé, porque falou, ó, tem que melhorar aí, né? Tá aí um alerta, né? Porque... E eu já tinha dado um outro na semana passada, aí... Não vacila não, cabeçudo. Então é isso, não dá para ficar... Tem que valorizar bastante a evangelização da criança, porque senão ele vai achar que tem direito a tudo e não tem. Bem, vamos lá. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros.
e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Então, Lacordaire faz uma síntese aqui belíssima, e nós podemos aqui considerar que essa é a síntese de todo o capítulo. Pode ser considerada a síntese de todo o capítulo estudado ao longo desses meses. Aprendermos a devotar o justo valor aos bens terrenos, que eles estão em nosso favor, e nós não devemos estar em favor deles, né? Servindo-se deles em benefício dos outros, ou seja, saindo da nossa carapaça de egoísmo, que nos impele a considerar apenas os nossos interesses, em não sacrificar em favor desses bens os nossos interesses da vida futura, os nossos interesses espirituais, em perdê-los sem murmurar, caso assim apraza a Deus, caso assim apraza a providência divina. Pois bem. Eu trouxe também para a nossa reflexão uma página da Joana de Ângeles, do livro Lições para a Felicidade. A autoria Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo, para que nós possamos concluir o nosso estudo. Observa à tua volta o que vem ocorrendo. Verás disparates e desastres morais de todo porte, loucura emocional e desajuste comportamental ceifando alegrias e espalhando sandice. Abandono de ideais, suicídios desastrosos. Os escândalos se sucedem, tornando sombria a paisagem moral dos homens e mulheres terrestres. Nos mais diferentes segmentos da sociedade, os desequilíbrios se apresentam, extremadas aberrações espocam, tentando adquirir cidadania em razão do destaque das pessoas envolvidas, gerando perplexidade naqueles que são sensatos pela maneira como se manifestam, dando a impressão de que o bem, a ética, o dever desapareceram e somente a venalidade e o desrespeito predominam na natureza humana. A desonestidade e a astúcia dão-se às mãos para os crimes de toda a natureza, que invadem os gabinetes governamentais, as assembleias e as altas câmaras, onde se reúnem aqueles que elaboram as leis e se comprometeram a velar pelos interesses públicos, alguns deles sendo os primeiros a dilapidarem o patrimônio econômico e legal da sociedade. Estes são os graves dias que definirão o futuro da humanidade e do planeta terrestre. Renasceste neste período, a fim de desfazeres o mal que semeaste no passado. A encarniçada batalha ceifa ideais, sentimentos dilaceram-se, esperanças fragilizam-se, vidas estiolam-se por falta de segurança. Arrima-te em Jesus e segue-lhe o exemplo. Ele enfrentou essa mesma conflagração, que jamais o atemorizou, dela saindo vitorioso, embora plantado numa cruz, mas de braços abertos em atitude de quem espera para afagar, perdoando a todos e ressuscitando depois, nimbado de paz e amor. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para a continuidade da nossa jornada.